a todos. Nosso grupo ficou responsável por mostrar o projeto de Service Desk da empresa Senai, certo? A gente utilizou a metodologia Scrum, onde foram separadas etapas, certo? Como backlog, sprint atual, em andamento, revisão e resolvido. Como pode ver, e finalizado no caso. Como pode ver, o finalizado ele já tem todas as nossas atividades, nossas tasks, certo? Mas desde o início do projeto, a gente veio atualizando aqui no Trello, na ferramenta Trello, certo? Onde a gente veio colocando nossos pontos fortes e pontos fracos, as adversidades e aquilo que estava em andamento, o que não estava, o que estava para ser revisto ou algo do tipo. A gente utilizou a metodologia Scrum por ela ser uma metodologia bastante ágil, que ajuda bastante em projetos curtos e em pequenos ciclos, certo? Como foi esse nosso projeto, que é a simulação de um catálogo de Service Desk, certo? E a gente basicamente utilizou todas essas etapas como uma forma de auxiliar e a gente conseguir comparar aquilo que está em andamento, aquilo que está um pouco mais reduzido, e é basicamente isso. Eu vou mostrar aqui a documentação, que foi a nossa primeira task, assim pode-se dizer. Deixa eu colocar aqui, compartilhando aqui a tela. Pronto. Aqui tem uma introdução breve do que esse catálogo de serviço de TI visa realizar na empresa do Senai, que seria basicamente estruturar chamados, mostrar a todos os setores aquilo que o setor de TI pode oferecer e o que o setor de TI também não vai oferecer, por ter aquela mania sempre de ter, aconteceu algo com o equipamento, vamos chamar o pessoal do TI. Nem sempre é assim, certo? Esse catálogo ele visa mostrar exatamente isso. Mostra também a transparência, visa mostrar a transparência nos serviços prestados, agilidade no atendimento de demandas e trazer uma padronização nos processos de TI, certo? O catálogo mostra a definição das categorias e serviços, que seria infraestrutura de TI, serviços de sistemas e aplicações, e a segurança de informação, que seria basicamente toda a lei geral, LGPD, né? E para ter aquela proteção de dados, certo? Aqui tem algumas propriedades das categorias e serviços, como público-alvo, prazos estimados, a forma de solicitação, que seria através do GLPI, onde a gente vai mostrar alguns exemplos de chamados, né, que a gente planejou. Tem aqui tanto da infraestrutura, como da de serviço de sistemas e aplicações, como a de segurança da informação. Também tem a estrutura do Service Desk, que apresenta o nível 1, o nível 2 e o nível 3 do Service Desk, que também terá um aprofundamento maior no decorrer da apresentação. E tem o processo de atendimento, que é o foco principal, certo? O que seria o processo de atendimento? Onde o usuário em questão, ele vai fazer a abertura do chamado, ele precisa acessar o GLPI e vai escolher a categoria e o serviço correspondente, certo? E aí, a partir da abertura desse chamado, a central de TI, certo? Que seria o gerente e a coordenação, avalia a criticidade e prioridade do pedido. Através dessa classificação, terá um tratamento de solicitação, onde o técnico será responsável por essa atividade e ele vai realizar o atendimento conforme prazo acordado. Ou seja, aqueles atendimentos que têm uma prioridade mais urgente, ele terá também uma realização com um prazo mais curto, certo? E através desse tratamento da solicitação, acontece o encerramento e a avaliação. O serviço será concluído, a gente sempre busca que o serviço seja concluído, onde o usuário recebe o feedback e avalia o atendimento. Se realmente ficou tudo correto, se teve algo que ficou pendente, e
o catálogo ele é basicamente isso, certo? O pessoal pode dar continuidade. Boa noite a todos. Eu sou o Anthony Richard. Irei apresentar agora sobre os formulários. Iniciando aqui a apresentação, tá bom? Aqui temos um usuário na barra lateral temos o botão formulário. Aqui temos as categorias de serviços, sendo cada uma tendo 2 serviços. Agora eu irei gerar um formulário para reparo de equipamento. Aqui eu vou colocar teclado. O número de patrimônio pode ser 1, 2, 3, 6. Descrição do defeito. Aqui ele pode marcar qual é o nível da urgência, né? O usuário aqui ele vai marcar o que é alta ou o que é média, né? A gente conhece como o usuário ele quer urgência nos seus atendimentos. Pronto. Aqui ele enviou um formulário. Eu vou fazer aqui um logoff e vou mostrar esse formulário sendo respondido. Vou acessar com o usuário ADM. Aqui atualiza a nossa homepage por conta do tipo de usuário. Vamos em administração. Vamos em formulários. Aqui estão os formulários que eu gerei, que eu cadastrei, e eu vou verificar qual deles foi respondido. Eu vou aqui em reparo de equipamento, certo? Aqui eu faço toda uma gestão do meu formulário, como a criação, o validador, as questões e as respostas aqui embaixo. Temos aqui 2 respostas, uma pelo Robson Alves e outra pelo Jorge. Vamos ver como foi o formulário criado por Robson. Foi um exemplo parecido também. A situação, tipo de equipamento é o teclado, número de patrimônio sendo 8888. A descrição do defeito, a tecla Shift do meu teclado não está funcionando. A urgência foi média e o requerente é Robson, certo? Aqui eu vou mostrar a outra... O formulário gerado pelo Jorge José. Tá bem parecido, mostrando aqui. Tipo de equipamento, teclado, número de patrimônio 1, 2, 3, 4, 5. A tecla Enter do meu teclado não está funcionando, a urgência é média e o requerente é o Jorge. Dessa forma que é apresentado o formulário, as categorias por serviço, as categorias e os serviços de cada categoria e a forma na qual o usuário ele requer um formulário e como o ADM tem a sua gestão e vê as suas respostas dos formulários solicitados. Pronto, essa foi a minha apresentação, pessoal. Pode dar prosseguimento, por gentileza. Boa noite, sou o Bruno. Estou dando continuidade aqui ao trabalho, né? E eu vou falar basicamente dos chamados, né? O que é um chamado, né? O chamado é quando o cliente, né, é um colaborador da nossa empresa, precisa resolver um problema, né? No caso aqui, o cliente vai abrir na plataforma, né, o GLPI. Essa é a tela inicial. Aí ele vai criar nessa opção aqui, ó, criar um chamado. E aqui repare que tem o tipo, né? Pode ser tanto tipo de incidente quanto de requisição. Tipo de incidente é quando acontece algum problema mais grave, né? E de requisição é quando ele está solicitando algo, né? Fazendo um pedido formal. Em relação à categoria, o próprio Matheus e o Anthony deram uma pincelada, né? Falaram aqui da infraestrutura de TI, segurança da informação e de serviços, aplicações e sistemas, né? Temos aqui também a descrição do chamado, onde o usuário vai relatar o seu problema, então o seu pedido, e temos o título, né? Que o usuário vai criar. Bom, essa é a tela do usuário. Agora eu vou dar log off aqui e vou mostrar
como se faz como se recebe o chamado. Pronto, eu entrei aqui na tela de chamado como administrador, né? Aí aqui é a tela inicial do GLPI e vamos vir aqui na opção chamados. Bom, aqui é onde o administrador vai receber, né? Aí você repare que temos níveis de prioridades, né? Prioridade alta, baixa e média. Tem também muito baixa e muito alta, né? Que é quando é urgente e tal. Aqui no caso, vamos mostrar uma alta. Ó, nesse caso aqui, tá demorando um pouquinho o sistema a carregar. Ó, nesse caso aqui é um chamado de prioridade alta, onde o usuário relatou aqui sua dúvida, né, o seu problema, né? Houve a resposta da nossa equipe e o usuário deu o feedback final, né? No caso, esse é um chamado de prioridade de nível 3, né? Que é onde vai ter um especialista ou um analista, né? Que vai resolver os problemas mais complexos. Se ele for nível 2, é o nível de suporte técnico, que também tem aqui a opção, que no caso está aqui como média. E no caso, o suporte de nível técnico vai resolver problemas técnicos ou problemas encaminhados do nível 1, que é o suporte básico, que também está aqui na tela do GLPI. Ó, esse aqui é um exemplo de chamado baixo, onde o usuário relatou seu problema e o técnico fez a indicação sem precisar passar por qualquer tipo de supervisão. Agora o Yuri vai dar continuidade ao trabalho e vai mostrar a parte de dashboards e métricas. Boa noite a todos. Irei apresentar agora o nosso dashboard, que possui métricas de desempenho do Service Desk. Como a maioria dos dashboards, eles vêm ao final do projeto para analisar os dados e ver onde é que a gente pode melhorar. Começando pelos indicadores principais, tivemos um total de 20 chamados registrados no período analisado. Destes 9 continuam abertos e 11 já foram encerrados, o que representa um bom avanço no processo de resolução. Um ponto de atenção importante é o número de SLA violados, 4, o que indica que parte dos chamados ultrapassou o tempo limite estipulado para a resolução. Já o tempo médio de resolução dos chamados está atualmente em 20 horas, um dado essencial para o monitoramento da eficiência da equipe. À direita, temos a análise por técnicos. Observa-se que o maior volume de chamadas está concentrado em Henrique Mateus e Galvão Yuri, sugerindo a distribuição de carga mais acentuada para esses profissionais. E aqui no Power BI a gente consegue aplicar filtros, ou seja, quando clicamos aqui em Henrique Mateus, podemos ver quantos chamados ele tem fechados, quantos tem em andamento, quantos tem pendente, o seu tempo de resolução em média, quantos SLA foram violados, qual a sua categoria no qual ele mais atuou. E assim também para todos os outros. Isso também pode nos ajudar a pensar em redistribuição mais equilibrada, o reforço para garantir melhor desempenho geral. Logo abaixo, temos a priorização dos chamados. A maioria dos atendimentos foi classificado como prioridade média, seguida pela alta e baixa. Essa informação nos ajuda a entender o nível de criticidade das demandas recebidas. O gráfico à esquerda mostra a evolução dos chamados por status. O status fechado lidera, o que é positivo, mas também notamos uma quantidade significativa em atendimento e solucionado, o que exige monitoramento constante para garantir que esses chamados sejam efetivamente encerrados dentro do SLA. Por fim, analisamos os chamados por categoria. A maior parte está relacionada à infraestrutura de TI, seguida de serviços de sistemas e aplicações e segurança da informação, o que reflete as principais áreas de demanda de TI. Com esse painel, conseguimos não só acompanhar em tempo real o desempenho da equipe, mas também identificar gargalos, priorizar esforços e tomar decisões mais rápidas e assertivas. Esse dashboard é uma ferramenta estratégica para a gestão do nosso Service Desk. A partir dessas informações, podemos implementar melhorias contínuas,
reduzindo o número de SLAs violados e otimizar a experiência dos usuários atendidos. A nossa apresentação chega ao fim. Obrigado a todos.